Após Crise nas Infinitas Terras, que também é conhecida como a melhor mega saga reboot possível e imaginável, mas que não deu certo, a gente sabe que a DC trouxe um time de peso para contar novamente as histórias de seus principais personagens. No entanto, o que o Brasil não conseguiu ver na sua totalidade e que muita gente não está ligada até hoje é que uma das melhores coisas desse momento foi isso aqui: o Arqueiro Verde de Mike Grell. Esse é um material que saiu muito pouco por aqui. Você vai encontrar ele em revistas da Abril, como Super Powers e DC 2000, e também nesta maravilha aqui, que saiu 15 edições, que o título não é dos melhores, mas é a revista Os Caçadores. Uma rápida e clara alusão à minissérie que dá origem a todo o trabalho do Mike Grell no Arqueiro Verde. A galera mais jovem conseguiu conhecer alguma coisa também pela Eagle Moss. Nós temos duas séries que saíram por ali. Uma chamada Longbow Hunters, que levou o nome de Os Caçadores no Brasil, que também foi publicada pela Abril, e a outra chamada Lua de Caçador, essa sim uma tradução literal, que é Hunter's Moon. Tá, Clayton, mas o Arqueiro Verde teve arcos legais, Lemire passou por ali, Kevin Smith escreveu O Espírito da Flecha, blá blá blá, um monte de coisa. Qual a diferença desse arco do Mike Grell? Mike Grell consegue colocar Oliver Queen, o Arqueiro Verde, em um ambiente onde o personagem consegue mostrar todo o seu potencial, seja em aventuras muito loucas, mostrando o seu lado mais heróico, seja em situações onde a gente coloca inclusive o caráter do personagem à prova. Mas tudo começa mesmo nessa aqui, em Longbow Hunters, Os Caçadores, lançado em 3 partes em 1987, que joga Oliver Queen e sua companheira Dinah Lance numa Seattle pré-grunge, uma Seattle em crise econômica, uma Seattle que passa por muitas dificuldades. O lugar foi muito bem pensado, Seattle passava por uma crise, uma convulsão social e tinha índices de violência lá em cima. Ou seja, o palco perfeito para um herói urbano como o Arqueiro Verde pegar e deitar e rolar, ter suas aventuras e mostrar aquilo que realmente a gente tinha anos antes com Neil Adams e Danny O'Neill, aquela questão mais social do personagem. Uma questão que é importante para diferenciar o Arqueiro Verde do Batman, porque já os dois aí não têm poderes, usam 1001 instrumentos e gadgets e ambos sofrem daquele mal da DC que é o pobre menino bilionário que luta contra o crime. Seattle realmente tinha um problema de segurança, tinha um problema de violência, não muito diferente de todas as grandes cidades norte-americanas na segunda metade da década de 80. Para ter uma ideia de como a coisa era pesada, pesquisem aí no Google 2 casos. O primeiro é o Green River Killer, um cara que pegava e, obviamente, despejava no Green River, no Rio Verde, corpos de suas vítimas. Ele era um cara obcecado com a questão feminina, ele matava meninas e mulheres, matava bastante garotas de programa também. Outro caso que é emblemático é o assassinato em massa ocorrido no Wah-Mee Gambling Club, uma daquelas casas de apostas, aquelas espeluncas tão tradicionais dos Estados Unidos. Ao todo, 14 pessoas foram assassinadas em uma espécie de vendetta entre grupos mafiosos diferentes. Gente, e isso tudo vocês vão encontrar pelo menos reflexos na obra do Grell no Arqueiro Verde, o que torna ainda mais bacana. Outra coisa interessante de Seattle é a proximidade com a Ásia através da ligação com o Oceano Pacífico. E isso vai ser muito importante numa série de histórias que esse sujeito desenvolveu para Oliver Queen ao longo de anos. E já que estamos falando do Oliver Queen, vamos falar sobre a personalidade que o Mike Grell deu para ele. Ele é um caçador urbano, ele é um cara mais velho, é um cara um tanto quanto cansado, com cicatrizes profundas de toda a sua vida como herói, como vigilante, e ele, acima de tudo, é uma pessoa que possui defeitos. Esse Oliver Queen finalmente se dá conta que a identidade secreta dele não era tão secreta. Esse Oliver Queen, ele tem um certo jeito de lidar com a pessoa que ele ama, com a Dinah Lance, que não é o mais legal. E tá aí uma das coisas que eu acho que o Grell poderia ter trabalhado melhor, porque contexto histórico para mim não é desculpa para a gente pegar e aprofundar falhas do caráter de um personagem sem que isso tenha necessidade na trama. Sim, Oliver Queen não é uma das pessoas mais bacanas com a sua companheira, com o seu par, mas isso não acrescenta em nada. Talvez em alguma determinada parte possa até ter uma desculpa, mas a personalidade mulherenga desse cara é algo que talvez seja para mim o grande problema do arco. Esse Arqueiro Verde, cara, ele não usa quase nunca a própria alcunha Arqueiro Verde. Esse Arqueiro Verde não tem flechas especiais. Esse Arqueiro Verde, ele realmente está disposto a fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo e para proteger aqueles que ele acha que merecem proteção. Esse Arqueiro Verde é uma versão um pouco mais hard do que a gente poderia imaginar antes e sem aquele tom de sarcasmo.
Ele realmente é uma pessoa que perdeu um pouco da paciência e que ele quer resolver as coisas com a maior rapidez possível. Nem sempre esse pragmatismo todo funciona, e na grande maioria das vezes a gente consegue acompanhar aquela luta interior no personagem, se aquilo que ele está fazendo realmente é necessário, se aquilo que ele está fazendo realmente é o mais certo. Acima de tudo, essa minissérie traz uma narrativa mais adulta, flertando um pouquinho com a Vertigo e mostrando o que viria a ser o tom do Mike Grell no Arqueiro Verde. Então, numa nova cidade já estabelecidos, Oliver Queen e Dinah Lance passam a fazer o que eles fazem de melhor, que é ter uma segunda vida onde eles continuam investigando crimes que ocorrem nas redondezas e fazem o máximo para que esses crimes não aconteçam mais. Nisso, eles desbaratam redes de prostituição, tráfico de drogas, eles se envolvem nas legítimas mil confusões que um belo casal de heróis poderia se envolver. A coisa começa a complicar quando determinadas flechas específicas começam a aparecer em cadáveres. Existe uma pessoa com a habilidade do arco e flecha matando pessoas em Seattle. Eis então que a gente é apresentado a uma personagem que vai fazer parte do cânone do Arqueiro Verde, que é achado, e também nós somos apresentados a um pistoleiro chamado Eddie Fryers. Cara, esse rapazinho vai incomodar Oliver Queen pra caramba. A minissérie Os Caçadores também traz uma sequência de cenas extremamente brutais envolvendo a Canário Negro, que vão repercutir na personagem ao longo do run do Mike Grell, e que, olha, rapaz do céu, a gente precisa ter aquele comedimento na leitura. Mike Grell não expôs a Canário Negro de uma forma gratuita, porém as cenas são fortes, e o que ocorre em virtude daquilo, as atitudes que Oliver Queen vai tomar são mais fortes ainda. E mesmo sendo fortes, a gente precisa destacar aqui a arte que o Mike Grell colocou nessa minissérie, porque é lindo demais, são quadros, olha, são coisas esplendorosas. Mike Grell, ele conseguiu juntar roteiro e arte bem finalizada. Isso daqui, para mim, é uma das melhores coisas que a DC lançou nos últimos 40, 50 anos. Então, se eu ficar mostrando para vocês, não é tão legal quanto vocês adquirirem ou pesquisarem, pelo menos na internet, para ver do que eu estou falando. Em muitos momentos, a gente não tem nem diálogos. A gente apenas vivencia e sente aquilo que a cena está mostrando, e é o suficiente. Depois a minissérie começa a série regular, que tem início aqui em Hunter's Moon, que saiu no Brasil também pela Engomos, como a gente já viu, e nós temos a troca. O Mike Grell agora precisa de desenhista e começa tudo com Ed Hannigan. Ali a gente tem certeza que a vibe da minissérie Os Caçadores vai permanecer, que o Arqueiro Verde não vai ficar lutando contra super vilões e que nós teremos a manutenção dessa verve, dessa vibe mais adulta no personagem. Os grandes inimigos são os problemas sociais e as tretas envolvendo máfia e governo, o que deixa o personagem muito mais interessante e muitas vezes faz com que a gente tenha aquelas situações inusitadas, digamos assim, num filme policial, aparecer alguém vestido de Guilherme Tell. Existem arcos que são essenciais dentro dessa fase na revista regular do Arqueiro Verde com o Grell. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, Hunter's Moon. Depois nós temos o julgamento de Oliver Queen, isso daqui é bem legal mesmo. E a gente acaba com o Blood of the Dragon, que mais ou menos vai se juntar lá a um arco anterior, onde Achado ela não é apresentada, mas a gente consegue ter a apresentação da origem dela. Então esses 3 dos 9 encadernados que tem na gringa são para mim os melhores. Uma coisa é certa, dentro dos arcos que eu destaquei como os melhores do Mike Grell, a gente sempre vai ter a presença da ninja Shadow e do pistoleiro Eddie Fryers. É onde parece que a mente do Grell vai ao extremo e ele consegue entregar as melhores coisas. Não que quando eles não apareçam, seja ruim. Pelo contrário, a gente tem Arqueiro Verde e Dinah Lance enfrentando questões como racismo, como prostituição, tráfico de drogas, máfia. A gente tem um processo de iniciação de gangues, onde um menino que eles gostam muito precisa fazer uma escolha muito difícil. A gente tem a proximidade de Oliver Queen com um que seria o mundo real. Então, o Grell sempre entrega uma coisa bacana. Porém, o destaque, o grande destaque dele é nesses 3 que eu citei. Uma coisa a gente pode ter certeza, após Mike Grell assinar os roteiros, o personagem do Arqueiro Verde mudou para sempre. As características que ele colocou ali, elas vão ser mais ou menos observadas independentemente de quem pegar o personagem. O título Arqueiro Verde, por Mike Grell, durou 80 edições. Ele vai de 88 a 1993. Ele também teve 6 edições anuais, 3 assinadas por Denny O'Neil e 3 assinadas por Mike Grell. Ele também conta com uma minissérie chamada The Wonder Year, que reconta a origem, embora em Os Caçadores, em Longbow Hunter, a gente já tenha um pouco disso, e existem spin-offs da Shadow, que é uma da personagem que eu acho que deveria ter se mantido no universo DC, porque ela é extremamente interessante. Entre os desenhistas, a gente tem
Rick Horberg, Dan Jurgens, Dick Giordano e, óbvio, o Ed Hannigan. Teve mais gente, mas com uma participação muito menor, mas pelo número extenso de edições que foram escritas pelo Grell, isso é algo natural. Lendas do Universo DC, Arqueiro Verde por Mike Grell, é uma grande pedida, não existe motivo para deixar de fora isso. Nós já tivemos, obviamente, as duas minisséries, Lua de Caçador e Os Caçadores. Talvez pudesse começar a partir daí. Não que tenha que republicar tudo, a menos que queiram, mas Panini, pelo amor de Deus. Este é um personagem que pode entrar no embalo da saga do Batman e da saga do Superman, que a gente está tendo agora aí, publicação, personagens que vão ter aquele número de histórias necessárias sendo preenchido. Talvez o Arqueiro Verde seja um deles. Galera, um grande beijo e leiam todos o Arqueiro Verde de Mike Grell.